Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal do Conselho Municipal Espírita de Itaberaba. Está começando mais uma atividade, pelo nosso canal. Então, agradecer a todos que estão nos acompanhando, participando deste momento tão importante para nós, que é falarmos do Evangelho, principalmente nesse período de pandemia, onde as pessoas estão ficando mais em casa, e não por isso a mensagem não deve deixar de chegar em seus lares, e aqui em nossa região, na região da Chapada. Então, hoje teremos mais uma atividade, pelo nosso canal. Desde já quero agradecer também a toda a equipe técnica que faz com que essa atividade vai ao ar. E é isso, vocês podem estar participando também com suas perguntas, questionamentos, trazendo as suas contribuições. Hoje nós teremos a nossa irmã, nossa querida companheira Tânia Menezes, trabalhadora da Mansão do Caminho. O tema, pessoal, estamos aqui de volta pedindo desculpa a vocês, que às vezes nós sabemos, com essas ferramentas tecnológicas, a gente precisa da internet. Quando ela falta, as atividades travam. Foi o que aconteceu, mas já aqui de volta, com a nossa companheira Tânia Menezes, da Mansão do Caminho. Olá, Tânia. Olá, boa noite a todos e todas. É um prazer retornar mais uma vez para a palestra através desta ferramenta para a comunidade, para o Conselho Espírita Municipal de Itaberaba. Pois é, Tânia. Hoje com o tema significado existencial. A nossa amiga Raimunda já deve estar de volta, que ela passou uma mensagem que não estava conseguindo acessar. Já estamos de volta, minha amiga Raimunda. E é isso, pessoal. Vamos, então, fazer a nossa prece, para dar início à nossa atividade. Tânia, você esteve aqui conosco, um mês, mais ou menos, atrás. Se você quiser se apresentar novamente, trabalhadora da Mansão do Caminho na área de juventude, não é isso, Tânia? Da infância, da evangelização infantil, isso. Que é tão importante, E em outro momento, te deixar também um convite para falar um pouco, trazer um pouco, que as casas espíritas têm essa dificuldade de implantar atividades, para esse público aí. Então, todos nós sabemos como é importante, principalmente no interior, a demanda é muito grande, a gente não tem com facilidade, é muito difícil você ver uma casa espírita preparada, com seus trabalhadores e com toda a equipe, e com espaço também para acolher. Em algum momento, com sua experiência, eu gostaria muito de poder colaborar conosco. Tá certo. Fico à disposição. Tá bom. Bom, então, neste momento que se inicia-se mais uma atividade, sempre temos, que agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a Maria, a todos os espíritos que trabalham por nós, que trabalham pela humanidade. E, neste momento, que possamos elevar os nossos pensamentos, desacelerar um pouco o nosso ritmo da luta cotidiana, dos dias tumultuosos que todos nós estamos vivendo, trazer a imagem de Jesus entrando em nosso lar, se aproximando de nós, de cada um, onde estejamos, no lar, na nossa casa, em qualquer canto deste país ou do mundo, para receber o nosso amado Mestre, enchendo a nossa casa de energias, de boas energias, de boas vibrações, de paz, de serenidade, para que possamos receber com alegria a tua mensagem, essa mensagem divina que tranquiliza os nossos dias. Jesus, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pois é, Tânia, agora é contigo, minha irmã. Mais uma vez, boa noite a todos que estão, neste momento, nos assistindo, e os cumprimentos para os que no futuro também terão a possibilidade de ouvir sobre esse tema, que é o significado existencial. Este tema está em um livro da psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles,
que é o triunfo pessoal. E a nossa benfeitora, ela inicia dizendo que a busca do sentido existencial deve ser relevante, porque é justamente quando cada um de nós tem propósitos para a existência, que diante das situações difíceis, onde cada um de nós está preparado para vivenciá-las por conta do planejamento anteriormente feito para a presente existência. Então, quando nós temos o significado, o propósito para a nossa vida, nós saberemos, nós estaremos mais preparados para lidar com as situações adversas que surgem. Vamos dar um exemplo. Nós temos uma convivência com o nosso companheiro, companheira, ao longo de décadas. E, de repente, esse companheiro, companheira, desencarna. Nós precisamos ter propósitos para atravessar esse momento difícil, que a morte faz parte da trajetória de cada um, mesmo com o conhecimento que temos da imortalidade da alma, onde sabemos que essa não é a única existência, mesmo com todo este conhecimento, quando alguém que lhe é significativo parte para a sua verdadeira vida, deixará uma lacuna na vida daqueles que aqui ficaram. E neste momento de convivência, onde você perde esse companheiro significativo, se a sua vida ela estiver somente focada naquele companheiro, você vai ter dificuldades de estar lidando com o seu cotidiano naquela ausência. Então, o sentido da vida, quando você busca de fato na sua caminhada este sentido, significa que você tem os elementos, os recursos que irão lhe dar sustentação quando você tiver nessas situações difíceis. Mas o que é que nós vemos na atualidade? A maioria das pessoas, ou uma parte das pessoas, elas têm como meta, como propósitos, as questões de ordem material. Então, é a busca pelas aquisições. Ora, quando nós não conseguimos atender a este anseio da aquisição daquilo que colocamos como meta, isso trará para a nossa vida um vazio porque as nossas buscas elas não estão sendo para as realidades do espírito, que é a nossa verdadeira vida. Então precisamos estar sempre buscando responder a este questionamento: qual é mesmo o propósito da minha existência? Quando eu acordo todos os dias, o que é que me dá motivação para enfrentar aquele dia? Muitas vezes nós estamos passando por momentos difíceis. Então, o que faz com que eu acorde e eu possa estar tendo motivação para poder continuar na minha marcha ascensional? E aí nós lembramos de uma história que é narrada no livro Vida, Desafios e Soluções, também da nossa benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, quando ela narra que um príncipe chinês ele tinha uma coleção de 12 pratos de porcelana, cujos desenhos eles eram muito bonitos. E este príncipe, ele tinha uma aproximação, tinha um apego a este conjunto da sua casa. Certo dia, um funcionário da limpeza da sua casa
fazendo a limpeza destes pratos, desta coleção, eis que ele, acidentalmente, deixa cair um prato e esse prato se quebra. Quando o príncipe tomou conhecimento de que havia acontecido aquele prato de sua coleção quebrado, ele ficou furioso e disse que aquele servidor estava condenado à morte. A notícia, ela se espalhou por toda a comunidade e as pessoas começaram a se questionar se a vida de uma pessoa valia por ela ter perdido um prato através dos seus serviços. E quando estava na véspera de realmente aquele servidor falecer por conta de que era a punição pelo serviço que ele executou inadequadamente, eis que chega um sábio e diz ao príncipe que teria uma solução para deixar aquele prato exatamente igual aos outros. E o príncipe ficou muito feliz com aquela oferta. Então o sábio pediu que fosse colocada na mesa uma bonita toalha de linho e aqueles pratos, os 11 pratos, mais aquele que havia sido quebrado, onde ele pegou cada pedacinho e colocou ao redor da mesa. O príncipe, junto com outros que o assessoravam, estavam presentes naquele momento e, de repente, o sábio pegou as pontas da toalha e puxou de vez, quebrando o resto dos pratos de porcelana. Quando o príncipe viu aquela cena, ele foi tomado de furor. E aí o sábio lhe disse: eu já sou idoso, então você pode também me condenar à morte. Mas a minha morte, ela vai salvar a vida de mais 11 pessoas que venham a quebrar cada um desses pratos e você condene à morte. Então o príncipe, a princípio, com a sua fúria por aquela perda, depois ele caiu em si e percebeu que realmente uma vida não poderia ser sacrificada por um prato de uma coleção que se quebrou. E aí nós vamos estar pensando nas ocorrências do nosso dia a dia, quando em diversas situações nós quebramos algumas questões na nossa vivência de relações com o outro e também nesta vivência nós condenamos o outro por atitudes que muitas vezes é aquela condição que ele pode estar apresentando no seu cotidiano e por não refletir, por não fazer este mergulho para o íntimo, pensando no que de fato nos motiva, nos movimenta, nos faz caminhar neste projeto estabelecido e onde nós de fato temos essa consciência da meta que deve ser alcançada. Muitas vezes nos esquecendo que o próprio corpo físico que nós recebemos, ele foi muito bem planejado conforme as nossas necessidades. E no decorrer da nossa trajetória, observa-se que aquele corpo, ou ele não atende às nossas necessidades, ou ele enfrenta algum processo de adoecimento que para nós não foi planejado, mas nós recebemos em sua estrutura aquilo que é necessário para ele atender às demandas do nosso processo de evolução. E aí nós podemos nos questionar, diante desse processo de adoecimento, como é que eu posso enfrentar
no meu cotidiano esta situação adversa que chega para mim, lembrando que ninguém deseja adoecer. E quando adoece, automaticamente deseja que a cura chegue logo. Mas na nossa estrutura muito bem planejada, nós, inclusive, podemos estar modificando aquele planejamento que foi feito de acordo com as nossas condutas na presente existência. E aí nós vamos ver, inclusive, as obras de André Luiz, que retratam essas experiências na transição do mundo corpóreo com o mundo espiritual, muitas condições em que pessoas reencarnaram e deveriam passar por determinados processos e que por conta da sua conduta esses processos eles não aconteceram ou foram amenizados. Então, quando nós temos de fato este propósito dentro de nossa mente, com esta compreensão de que as condições se apresentam por conta das nossas necessidades, é justamente esta chamada de consciência, essa retomada que cada um de nós precisa fazer ao longo da sua existência para a melhor compreensão destas situações que nos são colocadas e que são convites da vida para que nós possamos repensar de que maneira estamos agindo, quais têm sido os nossos pensamentos, de que maneira eu me relaciono no ambiente familiar, no ambiente da sociedade, no ambiente do trabalho, no ambiente da casa espírita. Então, cada um desses contextos, ele nos levarão a tomar atitudes e estas atitudes, elas vão estar certamente caminhando conforme tenha sido a nossa escolha. E aí vamos para o Livro dos Espíritos, na questão 804, quando Kardec pergunta aos benfeitores por que Deus ele não otorgou a mesma aptidão a todos os homens. E a resposta que os benfeitores trazem é que Deus nos criou simples e ignorantes. E que ao longo das nossas experiências que vamos transitando nas sucessivas reencarnações, cada um de nós faz as suas escolhas. E é justamente através destas escolhas, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher por onde caminhar, que estará determinando as nossas condições. Então, se eu estou passando por este momento de luto, pela perda de um companheiro, companheira que é significativo para a minha existência, e diante deste processo, eu atravesso com revolta, com tristeza, com angústia, com ansiedade, com o desejo de também partir para estar junto dele, tudo isso está indo de encontro ao conhecimento que já adquirimos de que todas essas circunstâncias elas têm significados, elas têm propósitos para o nosso crescimento. Então, com esta compreensão, isso não significa que perder uma pessoa significativa, nós não vamos chorar, nós não vamos ficar tristes. A questão é como é que nós estaremos nos conduzindo perante o choro, perante a tristeza? Eu vou estar fazendo com que a tristeza ela permaneça comigo às 24 horas? Ou quando eu me der conta de que eu estou muito triste, que realmente não era aquilo que eu queria para mim, eu vou tentar modificar o meu padrão de pensamento até para ajudar aquele que partiu a sua chegada no retorno à verdadeira vida, porque até a nossa própria condição poderá estar interferindo
naquele que partiu e que precisa de nós que aqui ficamos, das boas vibrações, para que ele esteja em equilíbrio ao despertar para a verdadeira vida. Então, são nossas escolhas que estarão determinando as condições que hoje nós estamos apresentando. Então, falamos da vivência do luto, falamos do processo de adoecimento, mas quantas e quantas condições atravessamos no nosso cotidiano e que muitas vezes essas dificuldades nos leva à perda do sentido, ao vazio de si mesmo, justamente porque temos uma visão, temos um foco que está na direção das conquistas daquilo que é perecível, daquilo que hoje eu tenho, mas amanhã eu posso não ter. Então, nesta caminhada, nós precisamos, de fato, estar buscando os propósitos elevados, aquilo que dá sentido para nós, porque a própria Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, ela coloca no livro Entrega-te a Deus que uma vida sem sentido é uma vida vazia. Mas se todos nós, durante o nosso processo de caminhada, a nossa vida for sempre uma linha reta, em algum momento nós estaremos sendo tomados pelo tédio, pelo vazio. Então, são justamente essas dificuldades, esses desafios que passam a dar movimento e fazer com que a nossa vida, ela de fato, não seja vazia. Esta busca do significado, ela deve ser sempre um questionamento constante para esses propósitos que me movem na minha caminhada. E aí lembramos do relato de uma história onde uma senhora, ela estava sentada à entrada de uma cidade e de repente parou um jovem e perguntou como era aquela cidade, porque ele estava saindo da sua em busca de uma cidade melhor. E aí a senhora perguntou àquele jovem como era a cidade de onde ele vinha. E aí aquele jovem passou a trazer uma descrição de como era a sua cidade. A sua cidade era povoada por pessoas que gostavam muito de fofocar, que só pensavam em si, que não tinham o desejo de ajudar ao próximo. Era uma cidade com muitas pessoas que realmente elas não tinham busca de propósitos elevados. E aí foi trazendo uma série de caracterizações das pessoas da sua cidade que se apresentavam de forma negativa. Então, depois desta apresentação, a senhora lhe respondeu: mas essa cidade que você está chegando é exatamente igual a que você deixou para trás. Então, aquele jovem disse que realmente aquela não era uma cidade para poder ficar e partiu na sua caminhada. Mas passaram-se alguns dias, a senhora sempre ficava naquele ponto, talvez buscando interagir com pessoas, né? A velhice às vezes traz esse estigma, né? Nós carregamos a solidão e buscamos alternativas para estar neste mundo de relações. Eis que chega, mais uma vez, um outro jovem perguntando como era aquela cidade. E aí a senhora faz a mesma pergunta que havia feito anteriormente ao outro jovem. Mas como é a cidade de onde você está vindo? E aí a apresentação já foi completamente diferente. Ah, minha senhora, eu estou saindo de uma cidade que é muito agradável. As pessoas são amigas, responsáveis, companheiras. Quando a gente precisa de alguma coisa, está lá já, cheia de pessoas na sua casa, tentando ajudar. É uma pena eu ter saído da minha cidade por conta de trabalho. Como é mesmo essa cidade? E aí a senhora respondeu: mas esta cidade é exatamente igual a que você deixou. Você vai ser feliz nessa cidade.
E ele, aquele jovem, adentrou a cidade. Mas tinha um rapaz que observava sempre aquele movimento e as pessoas que conversavam com aquela senhora. Então ele se aproximou e perguntou: Mas você deu duas descrições bem diferentes desta cidade. Por que você falou dessa maneira para os jovens? Então ela disse: Porque as cidades somos nós que criamos. Então, aquilo que nós somos é de fato o que eu vou estar levando para onde eu vou morar. Então, tudo quanto nós carregamos, nós vamos estar levando para a nossa experiência de relações, nesse contexto social ao qual todos nós estamos inseridos. Então, vamos tentar trazer alguns exemplos significativos de pessoas que, de fato, elas levaram a sua vida com propósitos, com significados relevantes, buscando justamente ser o diferente daquele contexto. Porque o que é que nós observamos nesse momento atual, na postura dos jovens? A mídia, ela nos impulsiona ao consumismo. E muitos se deixam levar por este movimento consumista. E por que se deixam levar? Porque a sua vida não é rica de propósitos, de significados. Então, nós vemos em diferentes épocas do ano este chamado da mídia para o consumismo. Estamos agora próximo a uma data que é o Dia das Crianças. Estamos nos aproximando. O que a mídia faz? Começa a trazer um monte de mercadorias que são chamativas e ficam as crianças dominadas por aquele desejo de ter, justamente buscando nos seus pais a aquisição daqueles produtos. Os pais, tendo condições, certamente eles vão estar buscando atender aos desejos dos seus filhos. E isso vem desde criança, levando a este consumo, a este desejo de ter. Quando nós poderíamos estar modificando essa conduta, justamente porque nós vivemos nesse movimento do tempo sem tempo. Nós não temos tempo de nos relacionarmos melhor na nossa convivência familiar, porque trabalhamos excessivamente para poder dar conta dos nossos gastos, que fazem parte, em uma parte desses gastos, daquilo que é o nosso desejo de ter. Nós falamos das crianças, mas os adultos também têm os seus desejos, os seus sonhos de consumo. E muitas vezes, sem condições, ficam criando imagens para poder estar adquirindo aquilo que não está nas suas condições para aquele momento. E aí vamos, né, nesta fuga da nossa autoconsciência, onde nós nos perdemos em nosso processo de evolução consciente. Não identificamos que temos essa dificuldade de estar centrando nos nossos propósitos, nos nossos objetivos, mas daí surge exatamente essas condições difíceis que fazem com que tenhamos um movimento diferenciado para poder estar trazendo as mudanças que se fazem necessárias em nossas atitudes. E aí vamos estar buscando justamente essa identificação das nossas dificuldades. E aí eu vou me questionar: por que, quando surge uma marca nova de celular, eu quero logo adquirir aquele novo modelo? Ou é um notebook, ou é uma geladeira, ou é qualquer coisa. Se eu passo a refletir sobre a aquisição daquilo que eu desejo, mas eu não reflito nos propósitos da existência, eu estou deixando de lado este conhecimento adquirido
pela doutrina espírita, que nos apresenta nos seus mais variados postulados que esta não é a única existência que teremos e que nós, através das nossas sementes boas lançadas ao solo ou não sementes boas ou sementes que não são boas, nós teremos uma colheita no futuro que pode ser através da presente existência. Buscar propósitos elevados é compreender que, mesmo diante dessas dificuldades, eu estou capacitado, eu estou com os recursos indispensáveis para poder vencer aquele momento. Estamos agora vivendo uma pandemia que foi ocasionada por um vírus. Quem imaginava, no início de 2020, que nós passaríamos por este momento que já se arrasta ao longo de 5 meses, onde teríamos privações, onde estaríamos reclusos ou tendo que se dirigir ao trabalho por conta do ofício que exerce no seu cenário de vida, e estando com medo de ser contaminado, com medo de estar passando pelo processo da doença da Covid-19 e tendo limitações que nós ouvimos falar que, porventura, essa doença pode desencadear na vida de qualquer pessoa. Então, se atravessamos este momento entendendo que ele se faz necessário para a nossa mudança, para a transição de um planeta de provas e expiações para a regeneração, eu estarei atravessando com menos dificuldades, com menos medo, com menos ansiedade, com menos angústia, porque eu compreendo a necessidade do planeta de estar atravessando por este momento. A minha compreensão, ela está na direção do sentido existencial, do significado da vida para cada um de nós. Então, nós precisamos estar ampliando esta nossa visão exatamente para atender às demandas do nosso processo evolutivo, que são colocadas às provas diante de diversos cenários que se apresentam na nossa existência. E aí vamos lembrar aquilo que nós falamos de alguns exemplos. Na vida da Madre Teresa de Calcutá, há um relato que é conhecido quando ela estava dando banho em um leproso e um jornalista, quando se deparou com aquela cena, disse que não daria banho em um leproso nem por $1 milhão. E o que Madre Teresa disse àquele jornalista? Realmente, eu não daria um banho em um leproso por $1 milhão. Eu dou o banho em um leproso por amor. Dona Joana de Ângeles, em várias obras, através da psicografia de Divaldo Franco, ela trata do significado existencial, justamente onde o indivíduo que se coloca à disposição do amar e do servir, que a sua vida tem sentido. É interessante buscarmos a leitura desta nova obra lançada em maio, Vidas Vazias, onde a benfeitora ela apresenta diversos aspectos que nós precisamos recorrer para que a nossa vida não seja vazia. E um dos aspectos, uma das lições que ela coloca nesse livro é a de número 4, recorre à oração, trazendo justamente que é nesses momentos difíceis que atravessamos que buscamos esta conexão para poder não deixar, não permitir que o vazio tome conta de nós. Então, diante dos momentos difíceis que estamos vivendo na pandemia, quantas vezes já recorremos à oração
para que pudéssemos, de fato, não estarmos nos perdendo do nosso roteiro, do nosso guia, do nosso propósito para a existência. Quando nós permitimos sair da nossa estrada, nós estaremos encontrando dificuldades. Então, pensando neste relato da nossa querida Madre Teresa de Calcutá, quantos de nós realmente nos colocaríamos à disposição para poder dar um banho em um leproso? Certamente, na qualidade de vida espiritual que veio através dela para nos trazer exemplos e que para através desses exemplos nós pudéssemos estar ressignificando a nossa caminhada, podemos então extrair que a nós compete estarmos dando banho ao leproso de uma outra maneira, ou seja, esta imagem de Madre Teresa nos convida a estarmos fazendo algo pelo outro que estaria dando sentido à nossa existência. Para Madre Teresa, aquela atitude lhe dava sentido para viver. Mas talvez para nós o sentido não seja dar o banho em um leproso. Cada um de nós estaremos nesta busca constante para, de fato, encontrarmos esse sentido, este propósito. Lembramos também de Mônica, que nasceu no ano de 332, na cidade da Argélia, que fica ao norte da África, e ela casou com um nobre de nome Patrício, que era um homem de muitas posses, mas rude, infiel. Entretanto, Mônica, ela conheceu a Jesus, teve 3 filhos, e o mais velho, de nome Agostinho, era também vulgar, e ela resolveu todos os dias orar por aquele filho, de nome Agostinho. E durante 27 anos da sua existência, em oração diária por aquele filho que lhe era significativo, eis que Agostinho, ele transforma a sua vida e conhece a Jesus, aceitando-o. O que aconteceu na história deste homem que depois se tornou Santo Agostinho? Há alguns relatos da história que nos fazem voltar a esta experiência para poder lembrar o que ele foi capaz de fazer, dando um novo rumo à sua existência. Não esquecendo da posição de mãe que não desistiu do filho, que aparentemente não trazia condições para seguir o caminho que ele seguiu no futuro. E aí nós vemos na história o relato de Alarico I, que era um guerreiro e que invadia as cidades para poder levar a morte e adquirir os bens. Santo Agostinho tomou conhecimento dos estragos que Alarico estava fazendo em diversas cidades da Itália. O que ele fez? Fez uma viagem de barco para poder encontrar Alarico. E diante da sua presença, ele rogou para que ele não continuasse com aquela atitude, com aquelas vidas que eram dizimadas por conta da sua atitude guerreira. Santo Agostinho falou olhando para Alarico. E apesar de ter este sangue guerreiro, Alarico ficou comovido com a presença daquele homem, com aquele olhar que ele tocou. E realmente ele deu uma trégua nas suas guerras, nos seus massacres, no dizimar de vidas. Reencarnou como Alarico II, e ele também guerreiro, mas de maneira diferente. E eis que surge
o cardeal Richelieu, que era justamente as reencarnações de Alarico I e Alarico II. E o cardeal Richelieu, que teve durante 18 anos na França o seu poder de massacre, encontrou também na figura de alguém que estava muito próximo a ele, com a mente que também estava voltada para poder estar sempre no poder, mas aos poucos, todas essas pessoas que tiveram essa vida lá no passado, é, voltada para as mortes, para as guerras, elas foram se modificando. Então, se lá atrás o propósito era de vencer uma guerra, ganhar uma batalha, com o passar das experiências, cada um vai ganhando um novo sentido e transforma aquilo que era ganhar em condições de salvar, de educar. E assim nós vamos vendo nas trajetórias. Mas podemos também lembrar de um fato bem significativo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas, eles invadiam as cidades, levavam as pessoas prisioneiras para os campos de concentração e muitas eram levadas para a câmara de gás. E aconteceu ali em Auschwitz, que era um campo de concentração dos mais temidos para aqueles que viveram aquela época, a fuga de um dos prisioneiros. A fuga de alguém significava a morte das pessoas que ali estavam naquele campo. O que aconteceu? Quando os soldados tomaram conhecimento daquela fuga, escolheram 10 pessoas que deveriam morrer para que aquelas mortes servissem de exemplos àqueles que lá ficavam e que eles não tivessem o desejo de estar fugindo. Então, era assim que funcionava. No ano de 1941, foi quando aconteceu este incidente em Auschwitz. 10 pessoas foram selecionadas e eles colocavam as pessoas em fila e olhavam, apontando: você vai, você fica, você vai, você fica. Nisso, foi escolhido um homem para morrer, Franz Beck. Este homem, quando foi apontado para a morte, ele pediu ao nazista, àquele soldado alemão, que não levasse ele à morte, porque ele tinha mulher e filhos. E o sacerdote Maximiliano Kolbe, ouvindo aquele relato, chegou até o soldado e disse: eu sou sacerdote, eu não tenho ninguém, então troque a minha vida pela vida dele, que tem família. E assim o soldado fez. Aquelas 10 pessoas condenadas à morte foram colocadas em um porão, sem roupa, para que pudessem morrer de fome. Passado 15 dias, os soldados voltaram àquele porão e descobriram que 4 pessoas ainda sobreviviam. E uma destas pessoas era o sacerdote Maximiliano Kolbe. O que eles fizeram? Já que estes resistiram, deveriam tomar um veneno na veia para poder morrerem. E assim aconteceu. Então, aquele sobrevivente, ele viveu até o término da Segunda Guerra Mundial no campo de concentração. E por que ele conseguiu sobreviver ao campo de concentração, aos trabalhos forçados, à ausência de alimento para a sua sobrevivência? Porque ele tinha uma motivação, ele tinha um significado. E esta motivação e este significado era exatamente reencontrar a sua família. Quando terminou a guerra, ele descobriu que meses antes do término da guerra, os seus filhos haviam falecido por conta de um bombardeio na cidade da Polônia onde eles estavam. Mas ele conseguiu
encontrar a sua mulher. Pessoas que vivem nessas condições limitadas de vida, se elas não têm um propósito, de fato, elas vão falecer naquele momento, naquela circunstância. Então, tudo isso deve estar trazendo para nós motivação, se de fato nós compreendemos a realidade existencial ao qual nós estamos inseridos. Com essa compreensão mais ativa, mais pulsante, nós teremos condições melhores de atravessar e depois olhar para trás e ver o quanto atravessamos esses momentos e conseguimos ser vitoriosos. E aí lembramos de um relato do Evangelho de Jesus que para mim é muito comovente, que é na história do encontro de Maria de Magdala com Jesus. Para quem conhece, Maria de Magdala, para quem não conhece, era aquela mulher que se dedicou à vida fútil, à vida com os prazeres do corpo, porque ela era uma mulher bonita. Para os padrões da sua época, levar aquela vida era sinal de que ela deveria ser lapidada. Mas todos aqueles homens importantes, senadores, soldados, que tinham realmente projeção social, queriam desfrutar da sua presença. Mas Maria de Magdala, ela ouviu falar de Jesus e resolveu buscá-lo em uma de suas falas. E ela pôde perceber que ele falava para qualquer tipo de pessoa sem condená-la. Inclusive, ela viu outras mulheres que tinham a mesma vida que ela levava e que estava ali se beneficiando das palavras de Jesus. O que fez Maria de Magdala? Quando ela se sentiu tocada por esta mensagem, resolveu procurar Jesus na casa de Simão Pedro à noite. Tomou uma barquinha e, quando lá chegou, parecia que o mestre já sabia que aquele encontro se daria. Ele sorriu para aquela mulher de vida fútil. E ao seu sorriso, Maria de Magdala, tocada, ficou realmente sensibilizada com aquela receptividade. E as lágrimas começaram a rolar, sem que ela nada falasse. Mas, depois de chorar, ela se sentiu motivada a conversar com o mestre. E lhe disse: Jesus, ó mestre, não precisa que eu lhe fale da minha vida, porque certamente você sabe quem eu sou. Mas apesar de todos esses prazeres, a minha vida é vazia, a minha vida não tem sentido. E aí Jesus passa a trazer àquela mulher que ela de fato, ela precisa encontrar sentido na aflição humana e fala das bênçãos da maternidade. E ela se dá conta que ela não tem condições de ser mãe. E aí coloca para Jesus: mas será que Deus, ele tem condições de me perdoar pela vida que eu tive e de eu encontrar um novo caminho, apesar de que, diante das belezas da maternidade, eu não poderei ser mãe? E Jesus lhe faz um questionamento: qual será a melhor mãe aos olhos de Deus? Aquela que cuida apenas dos seus filhos da carne? Ou aquela outra que recebe para cuidar os filhos que vêm por outras vias, onde ela vai, está se dedicando através das suas palavras, dos seus pensamentos,
para aqueles que são os invisíveis. E após esta colocação do mestre, Maria de Magdala, ela reconhece uma nova possibilidade para a sua existência. Mas, quando Pedro passa diante dela, lhe traz um olhar frio e de condenação. Assim como cada um de nós condena aquele que, porventura, tem uma atitude equivocada, tem ações equivocadas, porque não compreendemos que aquelas pessoas, elas estão no seu limite máximo, elas só conseguem oferecer até aquele ponto. E Maria, nesta compreensão de que de fato ela tinha a possibilidade de seguir adiante, mesmo com um olhar de condenação, não só de Simão Pedro, mas de quantos outros ela tivesse o contato, porque a condenação ela já estava acostumada desde quando ela resolveu abandonar a sua família para seguir esse tipo de vida. E aí ela pergunta a Jesus: Mestre, o que será de nós quando tu partires? E aí Jesus diz que ele sempre estará ao lado de cada um que o busque através do pensamento. E isso de fato aconteceu. Jesus partiu, e após a partida do Mestre, os discípulos seguiram a sua orientação, que deveriam estar levando a boa nova a todos aqueles que ainda não conheciam. E esta orientação era que estivesse sempre juntos, pelo menos dois, para levar as suas mensagens. E as duplas foram se formando, e restou apenas dois discípulos, dentre eles João. O que fez Maria? Pediu a João para que ele pudesse permitir ela os acompanhar para onde eles fossem. E a resposta de João foi que não poderia estar junto com a mulher no seu pensamento, lembrando aquele tipo de vida que Maria tinha levado até o contato com Jesus. Mas Maria não se deu por vencida. Maria de Magdala, ela continuou com as mais duras privações, continuou a receber os apelos para que ela voltasse para a sua vida anterior, mas ela resistiu. Então ela resolveu, depois de passado algum tempo, ir para a cidade de Dalmanuta. Esta cidade, passados uns dias, recebeu a visita de vários leprosos. Só que os leprosos naquela época, eles não podiam conviver com as pessoas que não tinham a doença. Foram expulsos da cidade. Mas Maria de Magdala, ouvindo aquela expulsão das pessoas naquela condição, resolveu acompanhar aqueles leprosos na sua trajetória para a busca de uma nova cidade. E nesta caminhada, Maria começou a relatar para eles as palavras de Jesus, porque eles chegaram a Dalmanuta justamente buscando a Jesus, que havia partido. E cada um daqueles leprosos, eles continuaram na companhia de Maria de Magdala e encontrando um novo significado para suas existências, que era segregada da convivência social. Chegaram à cidade de Jerusalém. A partir deste momento, onde eles não poderiam também estar na convivência com as pessoas do mundo cotidiano, à tarde, Maria se dirigia à região mais arborizada, mais fresca, para trazer àqueles leprosos as narrativas da vida de Jesus.
E eis que o tempo passou e Maria começou a se dar conta de que o seu corpo começava a apresentar os sinais da doença. Ela começou a ficar enfraquecida e teve o desejo de retornar a Éfeso para poder reencontrar corações amigos, inclusive João Evangelista e Maria, mãe de Jesus, que estava naquela cidade. Então ela se despediu daquele grupo de amigos que aprendeu a conviver. E as crianças, em particular, chegavam até ela, beijavam a sua mão, como sinal de gratidão por tudo que conseguiram aprender ao longo daquela convivência. Maria de Magdala se despede e faz a viagem para Éfeso sozinha, com muitas dificuldades, com as marcas da lepra cada vez mais profundas. E eis que, ao se aproximar da cidade, ela tomba. Ela tomba, mas um grupo cristão que vê ela caída resolve levar para sua casa e cuidar dela. E eis que ela pede para ter contato com João e com Maria. E nesses momentos, com os dias que foram passando, ela chega ao seu momento final, onde ela relembra aquelas áreas frescas e verdejantes e a presença do Mestre, que vai pouco a pouco se aproximando e diz a ela: Maria, você encontrou o significado da sua existência, atravessou a porta estreita e agora chegou a hora da partida. Então podemos levar desta lição de Maria de Magdala para as nossas existências. Quantos anos esta mulher levou da sua vida, uma vida que era contrária aos princípios daquela época. Entretanto, em apenas um encontro, ao ouvir as mensagens de Jesus, ela se sentiu tocada e aquela vida que antes era vazia, sem significado, passou a ter um propósito, mesmo com o passado que ela havia tido com aquelas experiências, ela teve uma nova chance. E assim o nosso Pai está sempre nos oferecendo novas chances para que possamos caminhar, para que possamos crescer, mas que acima de tudo, cada um de nós possa encontrar este propósito para viver os dias que foram determinados para a presente existência. E quem sabe ampliarmos esses dias por conta das nossas ações voltadas para o bem e voltadas para o amor. Quando Jesus diz a Maria de Magdala que ela atravessou a porta estreita, é uma mensagem que deve tocar a fundo em cada um de nós, porque sempre desejamos atravessar a porta larga, que é justamente aquela que não nos apresenta obstáculos nem desafios. Entretanto, para que possamos crescer, a vida nos apresenta a porta estreita, e é através dela que nós precisamos atravessar para que a nossa existência ela alcance os propósitos que foram estabelecidos. Dona Joana de Ângeles, a nossa benfeitora, ela nos traduz que o significado existencial é amar e servir. Então, aqueles que ainda não encontraram este propósito, que possam buscar o ensejo nas suas experiências de vida, para que possa estar amando e servindo. Este é o nosso legado para o encontro do sentido existencial, do significado para o nosso viver
na nossa presente existência. Então, que as mensagens de Jesus, elas possam ressoar em nosso íntimo, nos trazendo a alegria de viver. Se até hoje, quando nós levantamos, nós não havíamos encontrado este sentido, levemos a mensagem do Mestre como roteiro, como guia seguro, para que nós possamos nos conduzir com segurança e sabendo, tendo a convicção de que temos propósitos e que temos significado para estarmos dando curso à nossa existência. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva, nos dando a motivação cada vez mais para o encontro do significado e do propósito do existir. Muita paz para todos nós. Tânia, pois é, minha irmã. Retomada de consciência, né? Eu estava vendo aqui, foi uma palavra-chave aqui que eu achei interessante. E numa das mensagens de Joana de Ângeles, Tânia, do Vazio Existencial, que fala que é uma releitura dos códigos de ética e de justiça de todos os tempos, proporcionará um reencontro com os reais valores que devem nortear a vida, que é justamente essa retomada de consciência. E que todos nós queremos ser um diamante, mas poucos aceitam essa lapidação, que é toda essa retomada, né, de consciência e ressignificação da vida. Então, né, quero te parabenizar por esses esclarecimentos à luz do Evangelho, e também te deixar aqui, eu não sei se tem alguma pergunta, que sempre alguém faz uma pergunta, Tânia, se você poderia estar, eu acho que Cláudio postou aqui, de Claudineia, você pode ler aí, né? Como podemos levar essa informação, esse conforto, para os parentes e amigos que não são espíritas, sem considerar as crenças deles? Então, em primeiro lugar, existe sempre um conflito quando nós lidamos dentro do contexto familiar com crenças diferentes. Nós não vamos deixar de mostrar a nossa crença, mas se fica difícil este levar aquilo que nós acreditamos, nós podemos orar. Em primeiro lugar, buscar através da oração este conforto que nós desejamos para os nossos familiares e que eles estão utilizando as suas crenças, porque a crença individual é o que motiva cada um para viver. Se ele, em uma crença diferente da doutrina espírita, ele está feliz com aquele encontro, que ótimo! E ele encontrou essa razão naquela outra crença, porque nós não podemos estar nesse choque entre as crenças, porque cada um acredita e segue aquilo que é a sua crença. Tentar ajudar através da oração, mas não estimular ao amar e ao servir, porque todas as crenças, elas, de alguma forma, também levam a este exercício da caridade e tentar, de alguma forma, não colocar a sua crença como sendo a melhor, a que traz mais resultados, né? Ter o respeito, isso é fundamental. Pois é. Sim, minha amiga. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu só aqui estava lembrando que teve um amigo que me perguntou, né, qual é esse símbolo que fica aí no verso, no fundo aqui na parede, né, que eu estou em casa, que é o símbolo do GELVA, que é o Grupo Espírita Luz, Vida e Amor, é a terceira instituição aqui da cidade. Nós temos o Jesus de Nazaré, né, que é a instituição mais antiga, com 42 anos, o CEAL, 11 anos, e o GELVA, então, aqui significa luz, vida e amor. Luz, né, tem ali o sol, uma luz, vida, né, que é a árvore, e o coração, né, que significa amor. Então, só para esclarecer, e temos a do CEMEI, né, o símbolo do CEMEI que aparece sempre nas nossas atividades. Só a título de esclarecimento, porque algumas pessoas já perguntaram. Tá certo. Então, a doutrina espírita, né, Tânia, como fica estabelecido que ela
traz uma nova consciência, e essa nova consciência, né, para uma nova era, é justamente essa retomada de consciência. E o pensamento espírita, né, trazendo o cristianismo redivivo, né, a pureza do evangelho, sem sombra de dúvida, tem uma colaboração enorme para essa retomada, para que, no entendimento, como a Kardec definiu o que é o espiritismo, que é uma ciência, né, que trata da natureza, da origem e dos destinos dos espíritos, bem como da sua relação com o mundo corporal. Você acredita que essa frase de Kardec tem muito a ver com essa retomada de consciência? Sim, claro, né? Cada um de nós tem a consciência nem sempre está desperta. E muitas vezes a gente vê através das experiências, né, o despertar, ele acontece mediante circunstâncias desafiadoras da vida. Que bom quando a gente não desperta por conta desses desafios, né? Despertar fora dos desafios significa uma maturidade, né? Uma maturidade que a gente ganha através das experiências que a gente vive ao longo de várias reencarnações.